certo. Gravando. Olá, amigos, sempre como bem-vindos ao Kung Fu em Foco, esse programa semanal no qual informamos para vocês novidades do Kung Fu e trazendo sempre convidados de grande garbo e elegância. Dividindo aqui comigo o pau, como sempre, Chifu Luciano, Chifu Bruno Barros. Não é isso, Lu? Isso mesmo, Felipe. Fanáticos do mundo do Kung Fu, os nossos Kung Fuistas, como disse o nosso amigo Luiz Felipe. Hoje temos a honra aqui de dar uma passeada de novo pelo sul do Brasil e trazemos aí uma pessoa que trabalha muito pela cultura, além de uma linhagem que já tem outros 2 grão-mestres no Brasil, né, trabalhando com a linhagem. Então vamos trazer uma terceira linhagem hoje para vocês, nossos fãs. Não é isso, Bruno? É isso aí. A honra é minha, então, de receber aqui no nosso programa o Chifu Cristianovo Iranzo, formado pelo mestre Dario Acosta, aluno do grão-mestre Leon Chun, do sistema Garra de Águia Yin Jiao Pai, e CEO da Lec Lec Brasil. Chifu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Pessoal, como sempre, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative as notificações para estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo por aqui. E como sempre, eu iniciando as perguntas, o Luciano já iniciou brevemente chutando essa bola, mas eu óbvio, compartilho da curiosidade de muitos dos nossos espectadores. Chifu, queria que o senhor falasse um pouquinho, aqui no Brasil, ao menos que eu saiba, existem 3 linhagens de garra de águia aqui, que é o sistema garra de águia que o senhor representa, né, da linhagem Indiopai. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a diferença do sistema Indiopai para os outros 2 sistemas de garra de águia, se há alguma diferença. Perfeito. Bem, consiste no seguinte, o garra de águia inicialmente é uma grande família de arte marcial chinesa. É um sistema extremamente rico, relativamente jovem em comparação aos sistemas de bastante mais origem de arte marcial chinesa, mas um sistema de extrema riqueza, muito requintado na sua maneira de ser, e cuja forma que aplica a força em um balanço perfeito entre as características yin e yang que percorrem a arte marcial chinesa. Hoje já há um excelente desenvolvimento desse sistema, falando do sistema como um todo, não o sistema garra de águia como um todo, no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de ter o contato direto com vários mestres chineses de excelente qualidade aqui. E o que acontece, de certa forma, é que mesmo que haja diferenças conforme a origem desses mestres, cujas linhas são desenvolvidas no Brasil, todos fazem parte do mesmo sistema. Parte do mesmo sistema em origem histórica. Então, observe bem, se você contar do mestre Lao Fat Man, ok? O mestre que hoje seria um grão-mestre entre nós. O grão-mestre Lao Fat Man foi professor de Nung Wai Nun, que é o mestre-avô do meu bisavô, no caso. Perfeito. Nung Wai Nun foi mestre de Leon Chun. Quando o mestre Lao Fat Man veio a falecer, o mestre Leon e a mestra Li Lao tinham por volta de 19 anos, o mestre Leon Chun já tinha por volta de uns 27, certo? Nung Wai Nun já era bem mais antigo. O que aconteceu posteriormente é que então assim, essa linha dos que estavam ligados a Lao Fat Man continuou. O mestre Li Lao ainda era mais jovem, mas era justamente alguém ligado diretamente a ele, era a família, era braço dele. Então, essas questões se desenvolveram paralelamente. O mestre Li Winkai veio um pouco mais tarde, uma pessoa um pouco mais jovem que esses 2. Se eu não me engano, o mestre Leon Chun é de 37. A mestra Li Lao, se tinha 19 anos, no falecimento do grão-mestre Lao Fat Man, tinha o equivalente, ela era provavelmente de 45, ela deve ser de 45, enquanto o mestre Li Winkai é de 50. Então, e esteve ligado ao pai dela, a escola do pai, então observe a família deles. Então, tu observa, todos eles fazem parte de uma mesma linha, não há diferenciais do ponto histórico.
A não ser, eu gosto de usar a timeline como uma forma de situar historicamente as realidades, porque isso facilita para você compreender as relações. Isso é fundamental dentro do contexto da cultura chinesa, já que às vezes nós brasileiros tenderemos, pela nossa maneira, a dar ênfase apenas nos diferenciais e não na similaridade, não no que os une. Para o contexto cultura chinesa e arte marcial em específico, é fundamental essa análise. Agora, o que acontece? De acordo com o tempo de cada linha que chegou aqui no Brasil, ela tem uma maneira e ênfase diferente. A maneira e ênfase como tem a forma do mestre Li Winkai, que é a pessoa que tem o trabalho de mais longo respeito aqui, perfeito, tem uma determinada realidade da chegada no Brasil nos anos 70 ainda, quando mais tarde veio a mestra Li Lao, sendo que anos 70 foi o mesmo período que o grão-mestre Liang Shun chegou nos Estados Unidos. Houve um boom da arte marcial chinesa. Então, o mestre Li é alguém que veio nesse boom aqui no Brasil. A mestra Li Lao veio ao Ocidente, se eu não me engano, em 94. Ou seja, basicamente, o mestre Li Shun foi aos Estados Unidos em 72, abriu a escola dele em 74, então ela chegou lá nos Estados Unidos, no Ocidente, uns 20 anos depois. Quando ela chegou no Brasil aqui, era por volta de, pelo que eu me recordo, 99, 2000. Já um outro contexto de Brasil, uma outra realidade. E eu trouxe a linha do Indiao Pai para cá, através desses mestres, um pouco tempo depois, por volta de 2003. Então, são esses tempos históricos vão mostrando as diferenciações em termos de realidade de Brasil. Por exemplo, a mestra Li Lao, o mestre Li Winkai teve que fazer todo um trabalho de base até coroar seus professores lá no THW. A mestra Li Lao, quando chegou, de certa forma, já começou trabalhando com o professor de forma direta, assim, muitos que vieram justamente da linha do mestre Li. E eu comecei fazendo um trabalho de base, também dentro do contexto do Indiao Pai. Então, eu sou, digamos assim, mais jovem, nem me comparo a essas duas pessoas e nem objetivo tanta questão. Eu já venho como uma linha a partir de alguém já brasileiro, de um ocidental, e numa realidade de tempo diferente. E por isso que eu acho importantíssimo valorizar, assim, toda a construção que foi feita dentro do sistema da Garra de Águia, nesses praticamente 50 anos agora. 50 anos. Então, se eu contar da chegada do mestre Li, se eu contar 74, nós completaremos em 4 anos, ou 3 anos e um pouquinho mais, 50 anos de Garra de Águia no Brasil. Fundamental, assim, uma data fundamental. Eu gosto desse ponto de vista histórico, porque isso enriquece a postura e a visão de todos. Fica muito mais fácil conversar. Desculpe muito se eu me alonguei. Não, mas é que é uma área que eu considero fundamental, assim, para o enriquecimento dos espectadores. Acho fundamental trabalhar isso. Então, a gente continuando no contexto histórico, só que aí eu vou puxar para um lado um pouquinho mais que nos une, como a gente sempre conversa, nós nos conhecemos, né? Nós temos duas afinidades, uma o estilo, né? Contextualizado agora, e a outra é uma paixão, né? Da maioria dos praticantes de artes marciais, que são a cultura, o folclore, dança do dragão, dança do leão, né? E vocês têm um trabalho belíssimo aí. Inclusive, você e a sua esposa, né, a Georgia Welp, que é muito conhecida no nosso meio, né? Vocês trabalham não só, né, fazendo as apresentações com um grupo já bem famoso aí no Rio Grande do Sul, né? Dança do Leão, Porto Alegre. Isso. E vocês também têm um trabalho de importação, né, desse material para nós praticantes a nível Brasil. Como é que vocês uniram essa paixão de fazer a dança do leão e onde foi estar, a gente vai começar a comercializar leão também. Como é que foi isso? Na verdade, as questões começaram com as nossas próprias necessidades. As necessidades que nós tínhamos de material. Essa questão do Brasil ter a possibilidade de ele conseguir material de boa qualidade, de origem chinesa, sempre foi algo muito dificultoso.
para os brasileiros. Isso ficava ligado a uma elite nossa, elite que viajava para fora do país, elite que tinha contatos lá, ou no Oriente, ou na América do Norte, dificilmente alguém na Europa. E, por consequência, as pessoas que tinham acesso a isso era uma realidade mínima. Isso fazia com que ninguém conseguisse se desenvolver nesse aspecto. Mas a Georgia é uma pessoa tem amigos em vários lugares do mundo. Isso facilita muito as coisas. Então, nós começamos a buscar o processo para encontrar os materiais para nós mesmos. E à medida que os anos foram passando, isso obteve sucesso, nós entendemos, olha só, se nós pudéssemos também trazer para outros, isso ajudaria eles, ajudaria a nós, e poderia fazer com que a dança do leão e do dragão assim pudessem crescer de fato de maneira realista no Brasil, porque ela não crescia, ela ficava ligada somente a uma elite da arte marcial. E você não conseguia trazer as coisas por um preço que fosse realista, fosse acessível aqui, entende? Tanto que depois a gente conseguiu, inclusive, métodos para poder parcelar isso, para as pessoas comprarem, como a gente brinca, usarem qualquer tipo de cartão de crédito, porque os professores não acreditavam que um dia eles pudessem ter a honra de ter uma escola que obtivesse uma representatividade para fora dos seus muros, entende? E nós entendemos, já num país, a partir do ano de 2010, mais ou menos, num outro tipo de Brasil, um Brasil cuja sociedade tornou-se bem mais aberta e mais inclusiva, esse Brasil tinha um desejo maior de colocar a sua energia, colocar a sua força. Aí nós entendemos, se nós conseguimos fazer isso, muitas pessoas conseguiriam trabalhar com a dança do leão. E a energia que vem dessa área conseguiria, de fato, crescer no Brasil, já que nós somos um povo muito ligado à dança, muito ligado à música, isso faz parte da própria expressão cultural brasileira, um povo muito caloroso, entende? E as escolas de arte marcial chinesa no Brasil são muito capacitadas a fazê-lo. Mas, se elas não têm material, é impossível colocar a sua energia. Impossível. Então, a questão de trazer o material é o início. É o início. Você poder desaguar uma colheita, você precisa de caminhões, você precisa de estradas, ou precisa de estradas rodoviárias, ou precisa de estradas de ferro. Então, se o Brasil não tem caminhões, se o Brasil não tem trens, ele não terá estradas rodoviárias ou de ferro. Assim, a produção se perde. Então, a energia das escolas não existia. Não existia, nem tendo material, nem podendo se colocar. Só que os anos 2000, que o começo do Brasil se abrindo mais amplamente para o mundo, já aconteceu no começo dos anos 90 isso, na administração federal, quando houve o primeiro presidente eleito. Mas nos anos 2000 isso tomou a pé, depois de 10 anos de governo civil. E a sociedade mudou muito fortemente. E nós entendemos, não, se poderia ser bom para nós, poderia ser bom para todos. E isso realmente mudou muito o âmbito para a dança do leão, da possibilidade das pessoas fazerem isso no Brasil. Hoje é real, hoje é absolutamente real. Você vê gente em vários lugares, pessoas que não são necessariamente... Isso é um ponto importante. Não precisa ser chinês para fazer dança do leão. Nada contra os chineses. Mas nós vivemos num país de praticamente 220 milhões de pessoas. É um país grandioso, que tem um poder. Os brasileiros têm a condição de fazer, têm a condição de aprender, têm a condição de adquirir. Então, basicamente, nós iniciamos um movimento nacional de dança do leão no sentido de yes, we can, nós podemos. Shifu, muito interessante. E agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como que você entrou no sistema. É verdade que você estudou no Paraguai,
e o seu mestre, né, Dario, queria que você falasse um pouquinho disso e como que a dança do leão ela se encaixa dentro do sistema e como é que ela veio se desenvolvendo ao longo da sua carreira. Bem, inicialmente, como Luiz, como Luciano, eu estudei aqui no Brasil. Garra de Águia, através de um professor que era aluno do mestre Lincai, que no caso é o professor Sérgio Queiroz, hoje já titulado como mestre dentro da linha da mestra Lili Lau. Então eu estudei com ele. Mais tarde que eu fui procurar alguém fora, aí eu fui buscar o mestre. Na verdade, eu conversei com o pessoal dos Estados Unidos, e o pessoal dos Estados Unidos indicou o mestre Dario. Olha só, é mais próximo para você, fica mais fácil. Então, foi aí que eu comecei o estudo com ele. E foi por isso que eu citei todos antes, porque é impossível citar a história do Garra de Águia sem passar por todos aqui no Brasil. É um movimento muito importante, movimento esse de quase 50 anos. Então, tem uma relevância muito grande aí. E eu acho importante nós, professores, termos esse tipo de conduta, porque isso faz parte não só do nosso papel como Shifus, como a postura mais construtiva que a gente possa ter com relação à própria arte marcial chinesa, que valoriza muito essa questão da tradição, do aspecto construtivo. Então, eu creio que essa é a postura mais adequada para ter. E a questão da própria dança do leão com o Mundial Pai, ou com o sistema da Garra de Águia, eu comecei o contato com ela por volta de 1995 ou 96, dançando dentro da escola do próprio professor Sérgio Queiroz. Ele adquiriu um leão e, a partir do leão, nós começamos a trabalhar. Eu gostei muito daquilo. Fiquei bastante apaixonado. Mais tarde, quando fundei a minha própria escola, também adquiri um leão. E a partir disso foi que minha paixão foi crescendo. E a partir desse crescimento, depois de mais ou menos uns 10 anos de fazendo a dança do leão da maneira como ela era em qualquer escola, eu tive uma iluminação súbita, uma percepção de que a energia que nós criávamos com a dança do leão era uma energia muito limitada apenas ao âmbito das escolas, digamos assim, a realidade interna. Era somente indoor. Mas, através da própria internet, essa ferramenta revolucionária que nós tivemos aqui no contato nos últimos anos, eu pude observar em outros países que a energia que se desenvolvia a partir da dança do leão lá era muito mais intensa dentro das escolas e principalmente fora das escolas. E essa energia de fora das escolas vinha para dentro delas e aumentava e novamente ia para fora e aumentava. Então eu vim a perceber, através do contato com as pessoas no estrangeiro, que aqui no Brasil não havia essa linha de pensamento com relação à dança do leão. Ela não havia. Não que não se fizesse dança do leão. Não que as pessoas não gostassem, mas elas não compreendiam o exercício da dança do leão como algo que pudesse dar feedback para retorno social da energia da dança do leão para a sociedade como um todo, para a sociedade leiga, não a sociedade marcial. Então, o que acontece? A dança do leão vivia e morria dentro das escolas. Não havia como fazer com que a energia dela florescesse mais amplamente. Era como se as escolas ficassem fechadas em torno de si mesmas, porque elas não poderiam mostrar aquilo para os outros. Obviamente, à medida que o tempo passou, eu fui compreendendo melhor e, em parte, o que acontecia era que a dança do leão no Brasil era entendida apenas nos seus aspectos de expressão cultural. Por isso que ela se encontrava normalmente dentro da escola. E, volta e meia, ia para a rua e tal. Mas que ela não era entendida como algo que poderia gerar uma construção mais ampla da escola para a sociedade. E que
A dança do leão também refletia as relações de poder dentro das suas próprias escolas marciais. Então, o Shifu está no tambor, o mais velho está na cabeça, o segundo mais velho está na cauda, pessoas um pouco mais jovens estão na música. Esse é o formato. É o formato da dança do leão que representa a escola. Entende? Mas em outros países, esse formato existe. Mas se foi além dele. A dança do leão tomou um espaço também de relação civil, não somente marcial. E é por isso que esse espaço de relação civil era o que nós não víamos no Brasil. Eu demorei alguns anos para entender isso. Porque quando você fizer uma modificação como essa, naturalmente, você também modificará as relações dentro da escola de arte marcial. E isso faz que tu tenha que ter uma determinada abertura na forma como vai fazê-lo, porque, por exemplo, isso é um detalhe importante, você, na dança do leão, como era comumente, a forma antiga, não há mulheres, pelos mais diversos motivos. Nesse sentido, sugiro, vou fazer um merchandising agora. Agora, dia 24 de outubro, estará iniciando mais um ciclo de palestras, que a gente chama Encontros da Dança do Leão, com o mestre Nelson Ferreira, que foi o entrevistado, se eu não me engano, da semana passada. Entendeu? Nesse ciclo de palestras, ele fala a respeito justamente da história da dança do leão, nesse primeiro encontro, e vários outros elementos importantes. Mas eu citei ele por quê? Porque anteriormente dança do leão não era para mulheres. Dança do leão é para homens, representa a força da escola, e a força da escola fundamentalmente são os homens. Mas no contexto moderno, contemporâneo, em outros países, as mulheres também fazem parte da dança do leão. Em cada país, da maneira como lhe é apropriada culturalmente, é claro, mas fazem parte. Então, o que acontece? Nós também queríamos trazer a dança do leão onde as mulheres fizessem parte da energia que existe na dança do leão. Obviamente, é necessário, se você é alguém experiente, que você tome um certo cuidado no processo onde as mulheres farão parte da dança do leão. Não porque elas não possam fazer, elas têm plena condição de fazer, mas é necessário um certo cuidado, porque a dança do leão, na cultura chinesa, o contato físico das mulheres com os homens, ele é visto como um certo tabu. E na dança do leão, esse contato é bastante intenso. Então, se você vai fazer que as mulheres possam participar de um grupo que tenha homens e mulheres, é importante que tu tenha uma união e uma respeitabilidade dentro do grupo, de forma sincera, bastante intensa, em respeito às próprias mulheres. E pessoal, recebendo aqui hoje Shifu Christian Iranzo. Então, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, tá bom? E continuando nas perguntas, o senhor tocou num ponto muito interessante, Shifu, que nós volta e meia comentamos aqui, que é a questão da tradicionalidade no Kung Fu, né? São muitas tradições e muitas que às vezes não apetecem ao brasileiro. O brasileiro demora a entender algumas coisas, algumas com muita estranheza. E principalmente no mundo globalizado que nós vemos hoje, algumas modificações em coisas que até então eram tradicionais causam muita estranheza às pessoas. E eu acho que no Kung Fu isso passa também até pela questão de luta, pela questão da aplicação das técnicas. E muitos professores hoje começam a migrar para o Sandá como se fosse uma forma combativa do Kung Fu. Então, deixando um pouco de lado, não, eu não vou treinar mais lança-facão, porque ninguém anda com lança e facão na rua. Tem muito, eu ouço muito essas colocações. Eu quero que o senhor colocasse a sua opinião sobre essa transição e como que o senhor faz essa atualização, colocar assim, tentando deixar esse Kung Fu mais contemporâneo. Ok. Em primeiro lugar, isso você conhece, Luiz, o Luciano também. Se você quiser... Alguém lembra de um desenho chamado Brucutu? Aí, se denunciando, hein, Luciano? Agora se denunciou. Consiste no seguinte: desenho Brucutu era um desenho infantil da minha época, que era de um homem das cavernas. O Brucutu é Brucutu mesmo, assim, a moda Miguelão, entende?
uma coisa simples e rude. Se você quiser lutar como brucutu no Kung Fu, é só trabalhar as primeiras formas. Pega as primeiras formas, 1, 2, 3, normalmente até 2. Você pega aquilo e transforma aquilo no estilo que você quiser, no estilo de luta. Isso é brucutu, normalmente as formas iniciais no sistema são brucutu. É só porrada. Então, no Garra de Águia, por exemplo, no Ninja Pai, por exemplo, Tantui e Konekin. É direto ao ponto, dedo no olho, tapa na cara, chute no saco. Entendeu? E tu nota, porque as técnicas mais básicas, elas são assim, entende? Tem que ser direto ao ponto e nada mais. Pouco tempo a pessoa já aprende. Então, se você usar isso aí, o pessoal já vai aprender a lutar rapidamente. Só que observe bem, pessoal. Kung Fu chinês é uma arte marcial que não vem separada da cultura. Os chineses são um povo de mais de 4.500 anos de história. O calendário deles já está em 4.700 anos quebrados. Então, veja bem, né? Você pode dizer para qualquer um hoje, feijão com arroz é só o que importa e só o que nós vamos comer. Porque isso é o que é bom. Sem problemas. Quem quiser acreditar nisso, acredite. Mas as escolas de Kung Fu não se formam assim, ó. Não são um joguinho do que é e o que não é. Entre o meio-dia e a meia-noite existe uma realidade muito grande. Eu entendo que essa cultura, às vezes, no Brasil, é um contexto meio falacioso, sabe? Que é o que assim, não só vale o que faz tal coisa. Você nunca estudou Kung Fu, porque se você estudasse Kung Fu, você entendia que você pode vencer qualquer um mudando 3 padrões de regra na luta. Se você determinar, se você tiver o controle como isso, você controla alguém que seja superior a você. Então, o treinamento do Kung Fu não se trata como uma competição de vencer o outro, mas qual é o jogo das realidades. É em cima disso que tu vai tratar. Se tu quiser simplesmente feijão com arroz, quer a moda brucutu, mande fazer. Pode treinar qualquer sistema para isso. Porque esses sistemas, como, por exemplo, o Sandá, que é o que a gente entendia anteriormente como Sanshou, né? O contexto Sandá, é um contexto muito recente, que nasceu ontem. Na verdade, é uma regra, não é um sistema de arte marcial. Dentro do contexto chinês, a história e o requinte não são excluídos. É uma regra de luta. Perfeito? Regra de luta. Você pode pegar pode pegar Tantui e transformar ele numa regra de luta. Pode treinar, pegar Cunha e transformar numa regra de luta. É uma simplificação do sistema para um determinado fim competitivo. E praticamente corta todas as técnicas de mão do Sandá, que são chinesas. E coloca ali um boxe ocidental, fácil de controlar. Tu ainda mantém técnicas de pernas que podem caracteristicamente ser de origem chinesa e jogos de luta chineses. Mas tu mantém um regramento onde que tu quer fazer ponto, derrubar ponto, já não. Tu quer uma luta limpa, que é só na pontuação. Entende? Obviamente, é possível dizer, não, mas isso é o que é legal e tal, a gente quer uma porrada, quer uma coisa eficiente, tal. Não, então assume o seguinte, que a única coisa que tu quer é porradaria, sem problema, não há problemas nenhum. Não há oposição entre uma realidade e outra. A realidade Sandá é uma realidade extremamente contemporânea, entende? Mas o que acontece? Às vezes o que pode acontecer é que as escolas de Kung Fu dão tanto valor para outras características que começa a parecer que elas estão separadas do ambiente da luta. Só que o que acontece, tipicamente no Brasil, é que devido à falta de conhecimento, as pessoas às vezes não conseguem conectar a ação com valor, entendem que uma coisa, acrobacias, então não deve ser garra de águia, só acrobacia, tipo um Wushu moderno. A parte de aplicação de luta, assim, nós vamos dar mais ênfase nisso. Não, então isso não é tão liberado, então isso não é luta, isso aí é mais uma técnica combinada. Nós queremos outros tipos de trabalhos de formas e tal. Não, formas não tem luta, não tem nada de luta, então não. Então, o brasileiro tende a pensar de uma maneira muito separada. Então, é natural até que essas coisas aconteçam hoje.
como se houvesse uma dicotomia entre um e outro. Na verdade, não há dicotomia. É que é um universo muito rico de possibilidades e esse universo varia também no tempo. No tempo. Vai mudando. Eu entendo que esse enfoque, por exemplo, na questão do Sandá, outras questões ligadas à luta, ele, na verdade, surgiu por causa da ascensão do MMA no aspecto televisivo e internet, entendeu? E aí isso mostrou a luta de uma maneira bastante real no dia a dia, e as pessoas meio que se identificam com isso, entendeu? Dá um exemplo. Quando eu era criança, eu demorei muito tempo para entender. Sabe qual foi a fonte do meu desejo original pela arte marcial? A pergunta da entrevista de hoje, né? A fonte original foi um famoso desenho, se eu não me engano, da década de 60 ainda, japonês, chamado Savamu. Eu ia chegar nesse ponto hoje, hein? Bom, muito bom. Aquilo para uma criança era uma coisa, não, esse é um homem forte, esse é um homem decidido. Ele enfrenta os desafios, ele encara as coisas, entendeu? Porque o material cultural que a gente tinha para a arte marcial era esse. Era esse. Engraçado que o Savamu era muito mais o aspecto da luta de ringue, mas se falava colateralmente dos aspectos da arte marcial, tradicional, postura, tá? E aquilo me inspirou. Só que isso foi 20 anos depois, 15 anos depois que aconteceu. Mas a questão da união de ligar a arte marcial a valor, isso é fundamental, é uma influência importante, principalmente para criança. E eu demorei depois para encontrar como aquilo se localizava. Diga-se de passagem, falando de MMA, falando de Brasil, posso dizer com toda certeza, Lyoto Machida, esse é um cara muito importante dentro do MMA, no sentido... Bem, em primeiro lugar, o Anderson Silva como ícone, né? Como ícone, uma coisa muito importante. O cara realmente é um ícone da luta, um ícone brasileiro, importantíssimo dizer. Um cara muito importante nesse contexto. Lyoto Machida, principalmente Lyoto Machida pela postura do cara. Um cara que verte o espírito da arte marcial de origem oriental de maneira muito clara, assim, um exemplo de conduta, um grande incentivo. Então, acho que o Brasil está muito bem representado nesse contexto do MMA por essas figuras que ele criou. E outras várias, Minotauro, os caras clássicos, entendeu? Os caras de raiz, pode ser até engraçado, né? Os caras de raiz no MMA, os caras realmente que têm uma construção significativa, entende? Hoje até tu nota uma segunda fase, onde o pessoal dentro do MMA, eles são mais do que lutadores, eles já são showman e tal, não sei das quantas e tal. Isso já começa a ficar um pouco diferente do nosso contexto da arte marcial, porque a ideia de mercado, né, cresceu muito. Aí aparecem uns outros tipos de caras, assim. Mas, com relação à arte marcial chinesa, o Sandá, por exemplo, o Sandá é uma vertente moderna ligada ao aspecto de competição. Eu creio que eles estão querendo aproveitar a linha do MMA para chamar as pessoas para o Sandá. E o Sandá, em parte, também é um derivado, justamente, é uma especificidade dentro das escolas de Kung Fu, entende? Claro que hoje as pessoas já começaram, às vezes, a fazer como modalidades em separado, tá? Então, isso pode acontecer. Alguns até como especialidade, o que é bem comum, Então, senhoras e senhores, chegou o dia que é a minha vez de perguntar ao enviado da tristeza como estamos de tempo, essa pessoa que corta o barato do nosso grupinho. Shifu Bruno Barros, como estamos de tempo? Olha, infelizmente, estamos com o tempo aí bem apertado, estou aqui cheio de pergunta. Luciano, você vai ter que fazer a última de hoje. Vocês vão ter que criar um programa Kung Fu em Foco, dose dupla, que é o que é. Assim, ó, chegou a oportunidade, os caras que você gostou muito, você vai poder vir de novo em dose dupla, nesse final de semana, maratonar o Kung Fu em Foco. É isso aí. Fica a dica, galera. Vocês que são aí os nossos fanáticos pelo nosso Kung Fu em Foco. Fica a dica aí do Shifu, hein? Quem vocês gostaram? Quem vocês querem que a gente traga de volta, assim, para um embate de titãs aqui? Quem vocês querem? Querem 2 entrevistados ao mesmo tempo? Mandem aí nas sugestões, comentem aí. Então, eu vou
ainda bem que sobrou para mim fazer a pergunta, né? Fora do contexto marcial, porque professor Shifu de Kung Fu também é gente. Shifu, o senhor já falou para a gente do Savamu, né? E parece aí pelas minhas pesquisas que o senhor também gostou assim e assistia assim porque nós somos dois jovens contemporâneos, né? Nós dois somos jovens contemporâneos. E eu assistia muito Ultraman, Spectroman, Savamu. Qual desses live actions das antigas o senhor mais se inspirava e mais corria na hora que terminava o sinal do recreio para correr para casa e assistir? Agora me faltou o nome, mas o mais antigo que eu me lembro era aquele Samurai Dourado. Que agora eu não me lembro o nome. Mas que eu me lembro o nome com certeza foi um sucessor dele, que era o Robô Gigante. Depois todos, Ultraman, Ultra Seven, até, como eu sou dos 70, até a década de 80, o Spectrum-Man, que já era um daqueles ligado à contemporaneidade, que lutava contra os vilões que exploravam a poluição para se fazerem poderosos, entende? Até esse daí guiei, mas assim, todos eles eu observei, toda a informação eu recebi. Porque, observe bem, os japoneses, desde a década de 70 a 80, os japoneses, como são um povo muito metódico na sua forma, eles já produziam criações artísticas, ou falar assim, produtos culturais, algo para falar da cultura japonesa para os outros. E foi isso, em grande parte, que inspirou muitos que tiveram contato com a arte marcial chinesa aqui. Tá? Assim como a série Kung Fu, do Bruce Lee, que foi, no caso, interpretada pelo David Carradine. Em termos de Kung Fu chinês, às vezes faltam produtos aqui, produtos culturais, bases culturais, para incentivar as pessoas. E os japoneses sempre foram muito afirmativos nesse sentido. Então, é natural que a minha geração tenha visto muito isso. Entre 70 e 80, muito isso, a influência japonesa. E depois dos 90 para cá, é que a influência chinesa começou a chegar. Já que os japoneses se abriram antes para o Ocidente, bem antes dos chineses. Os chineses fizeram isso entre final dos 70 para 80. Aí a cultura deles começou a chegar mais fortemente aqui entre 90 e 2000. Ok? Claro, já haviam produtos culturais que vinham dos Estados Unidos, mas forte mesmo entre 90 e 2000. Aí nós começamos a conhecer mais claramente Jack Chan, Sammo Hung, Yen Biao, Jet Li. Depois veio Donnie Yen. Depois veio alguém que, apesar de não ser necessariamente isso, também embarca pela linha, na sua maneira, Tony Jaa. Tony Jaa, digamos assim, seria do Muay Thai ou até mesmo Muay Boran, mas ele já tem uma linha mais Kung Fu, cinematograficamente mais Kung Fu do que Muay Thai. Entende? Então, essas foram as influências significativas nesses últimos 40 anos, mais ou menos, respondendo a tua pergunta. É isso aí, gente. Então, já vou me despedindo aqui. Hoje cabe a minha honra de encerrar o programa, né? Muito obrigado, Shifu, pelo seu tempo, por compartilhar essas histórias, me fazer lembrar de coisas que eu já fazia até tempo que esquecia, porque esses bebês do Kung Fu aqui, que são meus companheiros, mal fazem ideia, porque essa garotada só conhece Power Ranger. Exatamente. Né? Então, assim, eles não conhecem o que é um National Kid, o que é um... não conhece? Um Samurai Jack. Vocês conhecem, Bruno e Felipe? Samurai Jack. Vocês viram? Não viram, cara. Vocês não viram nem turma do bairro. Então, vocês não conhecem esse que era um samurai dourado? Eu não me lembro o nome dele agora. A gente vai colocar nos cards, gente. Eu vou procurar, vou pesquisar, porque do grupo eu acho que sou o único que vai conseguir ter essa disponibilidade, porque eu gosto quase nada desse tipo de coisa, né? Então a gente posta nos cards aí para vocês. Felipe, com você. Pessoal, já me despedindo aqui, agradecendo mais uma vez ao Shifu Christian pela disponibilidade.
E lembrando a todos vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Passando aí agora a palavra para o Chifu Bruno Barros se despedir. Chifu, muito obrigado, né, pela sua presença. Uma coisa que eu acho que foi muito marcante na sua fala foi quando, logo no início, né, do nosso programa, você ressaltou a semelhança entre os estilos garra de águia. Eu sou aqui o único que não é garra de águia, embora tenha muito carinho pelo estilo e pelos grão-mestres e mestres do estilo garra de águia. Né, mas você ressaltou a semelhança, ressaltou a unidade na linha do tempo, né? E isso foi muito legal, e eu queria, em cima disso, sugerir aí, já que estão chegando a 50 anos de garra de águia no Brasil, quem sabe uma interação entre todas as escolas garra de águia, os sistemas, não é? Quem sabe uma unidade geral, uma unidade nesse sentido, eu ia ficar muito feliz de ver isso, né? E torço muito para que todos possam se desenvolver. E muito obrigado, então, mais uma vez, Chifu. Eu que agradeço a todos vocês e meus parabéns pelo programa. É excelente, assim, a abordagem que vocês dão é muito enriquecedora na prática. Parabéns, que continue firme e forte, sempre em foco. Foto final, Chifu. Uma foto final, Chifu. Faz a pose aí. Muito bem, gente. Opa, faz aí, segura aí. Peraí, faz de novo. Até a próxima, muito obrigado, Chifu. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, tchau.